medroso. Lacerda, você foi medíocre hoje, rapaz. E eu vou cobrar. Eita, porque o Newton César ficou brabo, rapaz. Meteu a mão na mesa. E quase quebrou aqui meu mouse. Vai funcionar? Ih, arrancou a pilha aqui, rapaz. Vamos colocar aqui e posicionar a fala do Lacerda. Olha só, da coletiva. Nem sempre o que a gente treina, nem sempre o que a gente planeja acontece. Então, assim, a gente não veio aqui para só se defender, a gente veio aqui para vencer o jogo. A gente veio aqui para vencer o jogo. Ó! Pois é, o gol do Coritiba aconteceu no apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Fique no vídeo. A gente vai colocar a entrevista na íntegra do técnico Rafael Lacerda para você tirar a conclusão. Se o Newton, mão na mesa, tem razão ou não. Pois é, olha só a opinião do comentarista da Bandeirantes. É porque a pilha desencaixou de novo aqui, rapaz, devido à pancada na mesa. Olha só o Newton César aí, brabo! Ele tá achando que só tem bobo, gente que não entende. Aliás, não precisa nem jogar futebol para você poder estar vendo o que o Vila fez, ouviu o que o Vila fez no jogo de hoje. A gente veio aqui para vencer o jogo. Ó, eu tenho que rir e ouvir o Lacerda, medroso. Lacerda, você foi medíocre hoje, rapaz. E eu vou cobrar a partir de agora. Ó, o Vila pode perder, mas perder covarde como foi hoje, o Lacerda, ele tem que acordar, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. O Vila não jogou hoje. O Vila foi um time medíocre. E quem comanda foi medíocre também. O Lacerda hoje, rapaz. Perder para um time como o Coritiba, campeão brasileiro, que hoje está vivendo também daquilo que já apresentou o Vila. Ô Geninho, você tem que chutar, bicho, você pode perder. Ninguém nasce para ganhar, só ganhar, você perde, mas perder dessa forma. E o técnico, o Lacerda, foi cara de pau. A gente veio aqui para vencer o jogo. Ele é um brincalhão. Geninho, não vai durar 4 jogos no Brasileiro com esse posicionamento que ele colocou o Vila hoje. O torcedor do Vila não aceita o Tigrão jogar dessa forma. Não, título do Campeonato Goiano já conquistou, ficou lá, agora é brasileiro, alguém tem que avisar ele. Pelo amor de Deus, rapaz, tá achando que aqui em Goiás só tem comedor de piqui? Passa amanhã, Lacerda. A gente veio aqui para vencer o jogo. Aonde, rapaz? Aonde? Eu como piqui, sou lá do Tocantins e moro em Goiás desde 98 e adoro um piquizinho. O Newton César falou das próximas 4 partidas do Vila Nova. E as próximas 4 partidas são em Goiânia. Contra o Paysandu, depois contra o Goiás, o clássico, com mando de campo da equipe esmeraldina, depois contra o Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. O Newton falou aí, o Rafael Lacerda não suporta as próximas 4 partidas. Concorda com o Newton César? Você que está nos acompanhando, vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. A partir de agora, você acompanha na íntegra a coletiva de Rafael Lacerda, após Coritiba 1, Vila Nova 0, na estreia do Brasileiro 2025. Olha aí. O goleiro Pedro Rangel, do Coritiba, não foi exigido nessa estreia. Faltou um pouco mais de ousadia dos atacantes do Vila? Foi coletivo, né? É muito fácil a gente falar que faltou dos atacantes, né? Porque quando a gente se defende muito bem, os atacantes começam a marcação lá em cima. Então, assim, não posso acreditar isso aos atacantes. Na minha opinião, por exemplo, o Todinho fez um jogo bom por dentro, o Igor Henrique também. E a gente não pode acreditar só isso, que a bola precisa chegar também lá na frente, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa melhorar, que a gente vai melhorar, né? Tem que trabalhar durante a semana.
precisamos, a competição é extremamente difícil, mas quando a gente não consegue produzir ofensivamente, a gente não pode acreditar em só os atacantes, né? É coletivo, é como a bola vai chegar até eles na primeira fase, na segunda fase e, claro, que no terço final do campo. A segunda pergunta do Felipe André, da Fenomenal Esportes. Pelo segundo jogo consecutivo, o Poveda começa no banco, assim como dessa vez o Chapo. Quais os motivos dessas escolhas na escalação? Opção do treinador, eu tenho um grupo para isso, a gente não tem apenas 11 jogadores, a gente provou isso durante o campeonato estadual, talvez não, com certeza o Vila foi a equipe que mais utilizou atletas, rodou o elenco, não tem nada de rodagem nesse momento, são jogadores, quem entrou porque mereceu a oportunidade, claro que todos os jogadores são importantes, mas assim, a gente tem que tomar decisões, e nesse caso eu preciso tomar quem vai iniciar. Então foi escolhas que a gente fez também pensando no adversário, em como se portava a defesa adversária, a gente analisa muito o adversário e faz as escolhas que a gente teve para esse jogo. Agora a pergunta do Igor Santiago, da Band News. Boa noite, Lacerda. Além do setor defensivo, na sua visão, quais os pontos positivos apresentados pelo time hoje? Não, positivo hoje só o sistema defensivo, né? Mas quando eu falo defensivo é coletivo, né? A gente não consegue, é muito fácil falar, os zagueiros do Vila estão muito bem. Se a gente não tiver essa marcação desde lá da frente, desde lá do Gemota, do Todinho, do Gabriel, com certeza vai estourar lá atrás, né? Então, assim, coletivamente a equipe muito bem defensivamente, que já é uma característica da nossa equipe. Infelizmente, o gol saiu numa fatalidade, agora a gente tem que trabalhar durante a semana, porque a gente precisa melhorar também ofensivamente. Agora a pergunta do Caio Munif, da PUC TV. Lacerda, a impressão do jogo foi que o Vila entrou com o objetivo de conquistar um ponto. Não agrediu o Curitiba em nenhum momento. Essa estratégia foi equivocada? Não, mas é que não foi uma estratégia, né? O jogo se desenhou para isso. O Curitiba se impôs mais, teve o controle da partida. Tecnicamente, os atletas do Curitiba estavam num dia mais feliz que os nossos, né? Claro que a gente monta uma estratégia, a gente não pode vir até Curitiba pensando só em se defender. A gente pensou, sim, em tentar propor o jogo, principalmente pelas peças que a gente tem, né? A gente utilizou o Todinho como uma referência, porque é um jogador que sustenta muito bem a bola, tem a qualidade do jogo apoiado. A gente utilizou o Gemota, que é um meia jogando pelo lado, para vir para dentro, para ter a ultrapassagem do Elias e nós fazer uma superioridade por dentro, mas nem sempre que a gente treina, nem sempre que a gente planeja acontece. Então, assim, a gente não veio aqui para só se defender, não veio aqui só para conquistar um ponto. A gente veio para conquistar uma vitória. Claro que no final do jogo o empate não seria de mau resultado, mas infelizmente isso não aconteceu. Agora a pergunta do Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. A proposta de jogo do Vila para esta noite estava dando certo até os 50 minutos do segundo tempo. O pênalti e o gol acabou sendo um castigo para o Vila, que pouco atacou o adversário? Não, mas não, na minha opinião, não estava dando certo, né? Volto a frisar, a gente veio aqui para vencer o jogo. A gente pensou que com os atletas que a gente escolheu, a gente conseguiria ter um volume ofensivo maior, principalmente em questão de posse de bola, né? Jogadores de qualidade, jogadores que tem essa questão da aproximação, e nós tínhamos velocidade pelo outro lado com o Gabriel, então a estratégia era essa, mas na minha opinião a estratégia ela não deu certo, e no final a gente foi penalizado com um pênalti, que zero culpa para o Thiago ali, foi uma penalização da má partida que a gente fez ofensivamente. Agora a última pergunta aqui, do Igor Oliveira, da Rádio CBN. Lacerda, o Vila Nova pouco criou ofensivamente, praticamente não incomodou o Curitiba. O que faltou para o time ser mais eficiente nas transições ofensivas? A gente teve, primeiro a gente não conseguiu entrar no campo adversário e ficar, a não ser ali de repente uns 15, 20 minutos do final do primeiro tempo. E quando tu não consegue ter esse volume ofensivo, tu tem que optar pelas transições. Mas o Curitiba fez uma partida sólida, né, tanto ofensiva como defensivamente. A gente teve uma transição que eu não tenho certeza, mas ela caiu no pé do Gemota ou do Todinho, agora não vou me recordar, e era uma transição talvez de 4 ou 5 jogadores nossos contra 2 do Curitiba, né? Se a gente acerta o passe ali, não me recordo quem estava no lance, se a gente acerta o passe, talvez a transição seria melhor. Teve uma transição também no final do jogo, logo que o Diego Torres entra, que o Elias ataca o espaço, muito parecido com o que aconteceu na final. Se o Torres acerta o passe ali no Elias, talvez criaria uma situação de gol, né? Teve a lance do Gabriel também no segundo tempo, que o Paulinho faz a ultrapassagem, também se a gente dá o passe. Mas assim, são tomadas de decisões dos atletas, e isso a gente é de cada um, né? Claro que a gente trabalha, mas o atleta também tem esse direito de ter a tomada de decisão, e hoje, infelizmente, não foi um dia que a gente não acertou. Nós não estávamos num dia bom tecnicamente, e nessas transições, porque a gente vai lembrando, né? Então a gente teve 3 situações de transições no segundo tempo, e infelizmente a nossa tomada de decisão não foi a melhor.